propriedade. Dita, Aldita, vão ter que ir embora da propriedade, viu? Quanto tempo, não. E nem porque foi feita também. Natural sei que não é, né? Que tinha a cidade embaixo. Ah, provavelmente serve para armazenamento de água, distribuição das cidades próximas. E por quem foi feito, deve ter sido feito pelo governo daqui mesmo, né? Acho que uns 80, 70 anos, que era da época do meu avô, que eu lembro. Ah, pelo que eu sei, a represa, ela é tipo um bagulho lá de São Paulo. Como é que é? O tanque de São Paulo. A água vai pra lá, entendeu? Ó, eu acho que ela foi construída porque lá na minha casa tem uma parte assim, ó, que tem uma... Não é porque é uma casa, tem uma bomba de água lá. Não é uma bomba, é um bagulho que fica fazendo barulho, mas não sei o nome, eu não sei dizer o nome. Eu acho que em algum momento a cidade precisou de um abastecimento de água, então eles tiveram a ideia de criar uma represa. Eu acho que a construção da represa já faz uns 60 anos. Eu acho que fizeram a represa e na hora de encher, utilizaram caminhões enchendo, sim, caminhões pipa ou ainda algumas aberturas de rios próximos, assim, e aí eles juntaram toda essa água. Sim, eu conheço a represa, sim. Eu acho que foi através de uma enchente, que alagou todas as casas e foi isso, eu acho. Eu acho que foi feita pela natureza. 70 anos, talvez. Uns 80, talvez. 90 anos. Pra fornecer água, pescar, talvez. Do alto vocês podem ver a represa em toda a sua magnitude. A represa Atibainha possui uma área inundada de mais de 1.500 hectares. Imagine 1.500 campos de futebol cobertos de água cristalina. Sua barragem de 29 metros de altura guarda 290 milhões de metros cúbicos de água. Para vocês terem uma ideia, isso seria suficiente para encher 116 mil piscinas olímpicas. O meu nome é Elizabeth, aqui na cidade eu sou conhecida como professora Beth, sou professora de História há 32 anos e eu sou filha do Constante, né, meu pai. Ele trabalhou como eletricista nas obras da barragem. Em setembro de 73, né, que foi concluída a primeira fase, que a represa começou a ser enchida com água, vamos dizer assim. Quando tinha venda ali também. E daí a Comporte fechou em 74, a represa de 74. Foi 2 anos e 6 meses para encher, para represar. Anos depois, eu fui estudar um pouquinho sobre a construção da represa e a represa provocou aqui o que a gente chama de migração compulsória. Então, eu acho que a dor daquele momento das pessoas que deixaram o lugar, que nasceram sem entender direito o que estava acontecendo, fez com que elas se calassem por muito tempo. Veio a aviso para sair com o papel, né? Eles levaram o papel, a Covaça levou o papel lá. E daí, olha, você vai ter que sair tarde aqui que não vai derrubar a casa. Aí mudamos, vindo para cá, mudamos para cá. Vai encher aqui vai pegar água, você não pode ficar mais aqui. E aqui vai ser desfofiado, tudo. A represa ela foi construída aqui durante a ditadura civil-militar. Então não foi uma opção, e conversando com meu pai, conversando com outras pessoas,
as pessoas não sabiam, não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles contam que quando perceberam, o governador do estado chegou de avião ou helicóptero, não sei exatamente, e pediu para conhecer a igreja. Chegando na igreja matriz, a porta estava fechada, né? E a partir dali é que eles perceberam que alguma coisa diferente estava acontecendo de verdade. No sítio, alguns recebiam os documentos da desapropriação, tinham que deixar as terras, né? Sabiam que eles iam ter que desocupar a propriedade, mas eles não tinham opção de não querer sair. Eles sabiam que eles tinham que sair dali. Um pouco depois do governador chegar aqui, veio uma empresa, construiu barracões aqui para os trabalhadores que viriam para a obra. E essas pessoas, então, da cidade, elas tomaram consciência de que teriam que deixar mesmo o local. Em 69 já começaram a fazer o acampamento aqui da Sabesp, da Comasp. E lá no túnel fizeram também o acampamento para acabar correr por alto túnel. Lembro bem assim dos maquinistas, dos motoristas de caminhão. Eu tomava muito café. O seu João, que era um maquinista que ficava lá. Eles ficaram tudo acampados no terreiro da minha casa, no quintal da minha casa. No quintal do meu tio, era tudo um perto do outra casa. Eu ficou os caminhões, eles dormiam ali o caminhão, as máquinas, umas máquinas grandes, os maquinários fortes. Os peão, que era de fora, né, as mulheres se interessaram, as moças da época. Teve várias que engravidaram, que até hoje ainda brincam, né, que é filho da Serveng. Inclusive, a minha prima mesmo fugiu com um, que veio para trabalhar nessas obras aí da represa. As casas começaram a ser desocupadas, elas receberam uma indenização, mas muito abaixo, né, do valor, as terras. Se não tivesse a escritura certa, a Comasp não pagava, não. Tem que ter a escritura tá bem certo, pagando imposto ainda, bem certinho. Segundo o livro Águas aos Olhos de Santa Luzia, de Cíntia Maria Costa Rodrigues, após uma pesquisa aprofundada entre os anos de 1969 e 1975, cerca de 352 famílias de sitiantes que moravam nos bairros rurais do Cuiabá, Moinho, Ribeirão Acima, Santa Luzia, São Lázaro e Araújo foram obrigados a abandonar definitivamente suas casas e terras para que uma das represas de abastecimento do sistema Cantareira fosse construída. Na ocasião, foram inundadas não somente as unidades rurais dos sítios, mas também capelas, vendas e casas localizadas na área urbana da sede do município. E as pessoas que tinham casa na cidade, elas vieram para o centro da cidade. E quem não tinha, aqui ficou muito caro, por conta dessa mudança, né, rápida para se adquirir uma propriedade, eles acabaram indo para o bairro do Albinópolis, em Atibaia, ou em Perdões, na Vila Operária. Eu fiquei com saudade lá onde eu morava, né? Que plantava arroz, plantava feijão, milho, fiquei muito com saudade lá. Aí mudei para Nanaré aqui, aí o meu irmão tinha venda. Aí entrei na Comasp, entrei de guarda na Comasp. Aí depois mudou para o nome Sabesp. E só era saudade lá. Caçava muito peixe. Um foi para Perdões, foi para Atibaia, outro foi para Guarulhos, outro foi para Bragança. Morreu muita gente ali. A gente teve que sair dali por vir embora para o centro, num cômodo, na casa de uma tia da minha mãe. A gente ficou num cômodo só, a família inteira, até construir a nossa casa. Que a gente recebeu muito pouco também, né? Acho que deve ter entrado algum advogado pro meio. A gente veio, ficou num cômodo, meu pai comprou um terreninho ali e a gente construiu a nossa casa. E meu pai desmontou tudo, tirou tijolo, tirou as madeiras, portas, essas coisas para poder fazer outra casa. Bem no centro da cidade mesmo. Depois a gente foi embora pro sítio também. Não ficou mais aqui. É que não tenha rio perto para ninguém ter perigo, né? De querer pegar a terra de novo, desapropriar. Depois que a população tomou ciência do que estava acontecendo, né, a construção da barragem ela começou. Houve uma primeira fase, que é chamada a fase de limpeza,
Então, tudo foi as casas desocupadas, derrubadas, aí todo o terreno foi limpo, onde tinha fossa, onde tinha poço, né? Tudo isso foi aterrado, não sei como é que a gente pode chamar isso. E então, eles começaram a construção da barragem. Onde é a barragem? Onde tá fechado aquele paredão lá. Ali era a nossa casa. Eu morei ali. Antes a ponte ali mesmo era uma ponte de madeira, a casa dormente. Agora não, agora é de cimento, né? É o rio do até Atibaia. É o que passava no fundo da nossa casa. Era a primeira casa, era do meu pai, a segunda era do meu tio. A gente pegava água, eu lembro, coisa que marcou, né, a infância. Pegava água com balde, assim, sabe, na mão, não precisava de carretilho, aquelas coisas para tirar água. Aí tinha na entrada da minha casa, para entrar lá, tinha uma igrejinha de pedra. Era toda construída de pedra, que tinha as domingueiras. Todo domingo tinha domingueira. Lá tinha reza, né? A turma rezava lá, fazia festa lá. Tudo final do ano, em dezembro. 17 de dezembro de 1973, por aí. 72, todo ano fazia reza, todo ano. A data do santo, né? A casa do ficava lá para frente do Capela São Lázaro lá. Ele subiu o morrinho assim, ficava no plano. Aqui sai na rodoviária, no quartel da polícia. Aqui o campo não jogava bola. E aqui eu ia embora para Guarulhos. Eu morava aqui, a casa que eu morava aqui. Tá tudo mais água. Para a desapropriação das terras, o Estado empregou o procedimento da desapropriação por interesse público. A construção da represa Atibainha, em Nazaré Paulista, foi concluída em 1975 pela Comasp, antiga Sabesp. O represamento da água propriamente dito ocorreu com o fechamento da barragem e o enchimento do reservatório. O tempo para atingir sua capacidade total foi e é um processo contínuo e dependente de fatores hidrológicos, como as chuvas e o uso da água para abastecimento. Depois disso, alguns anos depois, é que ela começa a ser enchida, então, e a gente tem como resultado final a represa, né? A represa, ela traz uma nova paisagem para a cidade e ela traz um novo povo também. A população daqui saiu, né? Veio, na época, vieram muitos trabalhadores, mas eles ficaram morando aqui até a construção da represa. Depois voltaram com seus locais de origem. E a cidade acabou ficando com uma menor quantidade de população do que antes da represa, né? Essa população foi embora e aí a gente tem um apagamento da memória do povo, né? E muito pouco se fala e se sabe sobre a questão da represa. 18 anos, 18 anos solado, plantei muito arroz lá. A gente fala muitas vezes, a ditadura não afetou em nada a vida das pessoas aqui no interior. No caso de Nazaré, afetou muito, né? Ela destruiu parte da história, parte do povo que teve que deixar tudo às peças e se reconstruir em outros locais. Assim como a cidade, que ela acabou se esvaziando, né? E perdendo não só parte do território, da área agrícola, né? Era um município rural, poderia ser um dos celeiros de São Paulo, mas a gente acabou se tornando uma caixa d'água para São Paulo, né? Quando o governo ditatorial decidiu, optou pela construção da represa aqui, o objetivo era industrializar São Paulo, né? Era o ideal de desenvolvimento para São Paulo a partir da industrialização. Então, a gente fala muito dos migrantes que vieram do Nordeste para São Paulo, para, né, trabalhar na indústria, mas a gente esquece que toda essa população precisava de água. A água é essencial. Então, da onde veio a água? A água, né, ela, ainda hoje, né, ela sai aqui da nossa cidade e das outras cidades aí que fazem parte do sistema Cantareira, que tinha como objetivo, então, fornecer água de qualidade para a população que iria crescer e garantir aí uma parte da infraestrutura para São Paulo. Em 1960, São Paulo explodia em crescimento. Milhares de imigrantes chegavam diariamente, vindos do interior e do Nordeste em busca de oportunidades. A população, que era 2 milhões em 1950, crescia vertiginosamente. As fábricas multiplicavam-se
O edifício Copan simbolizava a modernidade e a capacidade se expandia em todas as direções. Mas por trás desse progresso, um drama se desenrolava. De onde viria a água para tanta gente? O rio Tietê, já poluído pelos dejetos industriais, não conseguia mais suprir a demanda. Nas periferias em formação, as famílias enfrentavam racionamento constante. Baldes e latas viraram rotina, e as donas de casa madrugavam para garantir água quando as torneiras funcionavam. A população aqui nunca entendeu direito o que estava acontecendo, então deixou a terra, né? E a gente tem, então, uma reconstrução da cidade que deixa de ser uma cidade celeira para abastecer São Paulo de água sem muita perspectiva. Por muito tempo a gente teve que preservar, né, a mata aqui, não por questões ambientais, obviamente, de um governo ditatorial, mas para a gente manter a qualidade dessa água que iria para São Paulo, né? Então a cidade teve que se reinventar. O que sobrou daqui, algumas tradições, algumas festas populares, né? E muito se apagou. A maior parte da história da cidade foi embora junto com essa área fértil da cidade, né? A água cobriu tudo, cobriu um pouco da nossa história, cobriu um pouco da nossa gente. A casa da minha avó fazia divisa com o rio. Esse rio ainda passa ali. O rio era fundo da nossa casa. Então dá para ver que a represa tá... Nossa casa tá embaixo da represa mesmo, dentro da água. No quintal da minha avó tinha laranja, banana, tinha uma tradição de abacaxi, tinha onde ela fazia os cumos, que ela fazia cumo para vender, ela fabricava os cumos dela. Tinha onde ela amadurecia banana, num quartinho lá, que eu lembro bem. A casa dela à frente era uma casa grande, com aquelas portas antigas altas, com uma fachada de pedra também. Eu lembro bem a frente da casa. A minha casa eu lembro muito pouco também. Lembro mais da cozinha e do quintal mesmo, onde eu ficava brincando com os cachorros, com as galinhas, com as criação. Eu nasci em 1949, sou 13 de fevereiro de 1949, nasci na Praia Paulista. A profissão é lavrador, mexi com roça. Vai fazer arroz, feijão, milho. Então, com relação à nossa família, né, a gente tem primeiro o meu bisavô, né, o primeiro constante da família, que produzia, muito próximo aqui da cidade, num bairro que eles chamavam de bairro da Moenda, eles produziam polvilho e vendiam esse polvilho em Guarulhos, né, levavam para São Paulo. Quando ele recebeu a notícia de que as terras, né, ele ia perder as terras e tal, ele iria receber uma indenização. Na verdade, ele não recebeu, esse dinheiro nunca chegou até ele. Ele saiu, veio para a casa que ele tinha na cidade, onde já morava minha avó, que era a filha mais velha, né? E a casa tinha a casa da frente, uma casa nos fundos, onde ele preferiu ficar na casa dos fundos. E dali ele só saiu morto. Ele ficou muito triste, né, com tudo aquilo que estava acontecendo, porque o que tinha significado para ele era a casa, o local em que ele vivia na Zona Rural. Na época, depois a minha mãe falava, né, que hoje eu não tenho nenhum dos dois, que muita gente na época morreram, infartaram, sabe, de desgosto de perder o que tinha. Que bem ou mal, sempre quando a gente tem uma terra, a gente come o que a gente tira da terra, né? E muitas pessoas passaram mal e morreram, não assim que se mataram, cometeram suicídio, não. Eles morreram assim de tristeza mesmo. Porque a Sabesp veio, desapropriou tudo. Foi muito triste, né, na época. Muita gente, né, que perdeu seus entes queridos por causa disso. E a gente não tem boas lembranças, na verdade, com relação ao que foi a construção da represa. E conversando com outros familiares, né, o relato é muito semelhante. De gente que foi embora, que saiu do lugar, que se recusou a viver de uma forma diferente, né, na cidade depois da represa. E das histórias que a minha avó contava, né, de tudo que eles perderam, o que eu sinto falta de verdade é um livro. Minha avó fala de um livro que ela tinha, que ela ganhou, um livro de histórias, de contos, né, e que foi algo que ficou nessa casa. A minha avó nunca esqueceu. Eu não conheço o livro, mas nunca esqueci da história da minha avó. E muita gente daqui também se empregaram nessas firmas aí. Trabalhou na firma.
Uns trabalhar de motorista, outros trabalhar de braçal. Trabalhava por trás da Sabesp. Porque a água vem do Araújo, né? Muito pouca água. E agora a água meio que fartura para nós aqui. Antes do surgimento da represa e do tratamento da água daqui da cidade, a água que vinha para abastecer a cidade era do bairro do Araújo. Lá tinha uma pequena barragem, uma pequena represa, que é de água natural. E isso sim era natural, isso não foi criado pelo homem. A barragem em si foi para segurar mais a água, mas era uma coisa mais simples. Não foi trazido água de nenhum ponto que nem foi feito para trazer para a represa de Nazaré. Então ele é bombeado em parte para a cidade para ser tratado aqui. Era armazenada essa água, porque era pouca população na época, era armazenado essa água numa caixa de água que tem no centro da cidade. Essa água era tratada porque ali tinha um tratamento de água. E dali sim era distribuído para a população, que na época era pouco. Em 1970 a população geral da cidade e do município era em torno de 7 mil habitantes. Tanto é que hoje, em 2025, a população cresceu em torno de 170%. Hoje estamos aproximadamente com 19 mil habitantes. Na época eram 7, totalizando toda a população da cidade e dos bairros também. Para usar a água do poço caipira, que a gente chama, a gente usava uma corda e um balde. Porque na fundação, quando encontrava água, que dava ali 2,5 metros, 2 metros d'água, era água por muito tempo. Então, e ficava longe, por exemplo, da boca do poço, né? Por exemplo, 3, 4, 10, 15, 20 metros às vezes. Então se fazia necessário fazer jogar uma corda com um balde ou um caldeirão que seja e puxava através de uma manivela, puxava essa água para cima para recolher. É bom que tem um reservatório de água, né? Embora acho que tem feito que a gente fica sem água quase todo dia, mas tem, né? Mas foi um tempo bom, que o café do seu João não esqueço nunca, que eu, com certeza ele também não está mais por aqui, né? Foi bom, né? Porque agora não falta água, né? Tem muita água, né? Dá para todo mundo, Nazaré, Vicente Nunes, Tanque Preto, como é que chama? Hora 10 lá, que tem uma cidadinha também lá. Eles pensam, hoje o jovem pensa que a represa já existia aí. Não foi o homem quem criou. Acho que foi uma coisa natural. E não é. Aqui foi todo um trabalho de engenharia. Foi um trabalho, talvez não só do governo federal, como do governo estadual, mas principalmente do estadual por causa da Sabesp, que é a mais interessada nisso, que era mais interessada nisso aí, para o futuro abastecimento da cidade de São Paulo. Foi bom porque mudei aqui na praça, ficou melhor, né? Antigamente não tinha mercado, era armazém, né? A represa alterou o perfil econômico de Nazaré Paulista. A cidade, que antes dependia basicamente da agricultura, passou a receber visitantes em busca de atividades aquáticas e descanso. Estabelecimentos como pousadas, restaurantes e marinas se instalaram na região. A pesca esportiva se tornou uma das principais atividades. O turismo gerou movimento no comércio local e, para os produtores rurais, a represa ofereceu maior disponibilidade hídrica. Alguns diversificaram suas atividades, incluindo cultivos orgânicos e piscicultura. A represa foi construída para abastecimento de água potável para São Paulo, abastece toda a Zona Norte. Ela foi trazida para Nazaré, acho que em 1967, um projeto do Maluf, que era o Sistema Cantareira, que são as 4 represas integradas. Mariporã, aliás, começando em Bragança, Piracaia, Nazaré e Mariporã, são interligadas por túneis, e de Mariporã é bombeada na Serra da Cantareira. Tinha o pessoal que estava construindo a Dom Pedro,
Aí tinha Lix da Cunha, construindo Dom Pedro. Tinha Cervengue e Silvio Santos, construindo pontes. Tinha Camargo Correia, construindo túnel para levar água para Mariporã. Tinha Cetal, que fazia parte também da construção de pontes. Tinha Servaz, que era a única que fez a limpeza de toda a mata embaixo d'água, que hoje a bacia é limpa, né? Então a água se transformou numa água potável. Só tem 2 represas no estado que é potável, que é Nazaré e Piracaia. E isso aí traz um benefício muito grande. Mas não foi na mão de Deus que foi feito, não. Foi para a mão do homem mesmo. O sistema Cantareira abastece quase 9 milhões de pessoas na região metropolitana. São 5 represas interligadas: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro. Elas funcionam como um sistema único, transferindo água uma para outra por gravidade. A água da chuva é coletada numa área imensa do tamanho de 40 cidades como Atibaia. Essa água vai enchendo os reservatórios aos poucos. Quando um reservatório está cheio, a água passa para o próximo até chegar no Paiva Castro, que é o último da fila. Do Paiva Castro, a água segue por túneis e canos enormes até a estação de tratamento no Guaraú, na zona norte de São Paulo. Lá ela é filtrada, limpa e tratada para ficar própria para o consumo. Depois de tratada, a água é bombeada para centenas de reservatórios espalhados pela cidade. É desses reservatórios menores que ela chega nas torneiras das casas. Todo esse processo é controlado por computadores que monitoram o sistema 24 horas por dia. Eles verificam a qualidade da água, o nível dos reservatórios e controlam o fluxo. Sem ele, metade da Grande São Paulo ficaria sem água. Então a gente presenciou a limpeza da bacia, que a gente fala limpeza porque na época era assim mesmo. Foi o desmatamento de toda a bacia, tirado toda a madeira, tirado todas as casas que ficou embaixo d'água, inclusive a propriedade do meu pai. E também na época a gente tinha luz elétrica, a gente tinha uma propriedade bem avançada para a época. Eu acho que lá embaixo ainda, se a água ainda não né, no caso não desabou tudo aquilo lá, deve ter ainda as ruínas ainda da igreja, de algumas casas de alvenaria, porque na época a maior parte era feito de pau a pique, eram casas de barro, né? Então os que eram feitos de alvenaria, eu acho que provavelmente ainda tem ruínas lá. Foi uma coisa boa em termos, né? Porque na época muita gente teve que se mudar, teve que migrar para outras cidades e isso foi triste, muito triste na época. Mas em compensação, o bem que essa água traz aqui se tornou mais uma cidade turística por causa da represa. Então é um ponto positivo. Viu uma invasão de pessoas vindo para realmente comprar os terrenos e transformar em chácara. Essa propriedade era uma chácara de um veroneio que ele comprou em 1970, construiu e aí acabou transformando em marina e eu acabei comprando depois em 2011 e transformei em marina. E hoje existe 20 marinas, no qual das 20 são 3 de pessoas aqui de Nazaré, que é a nossa, a do Antônio Cláudio e a do Roberto. E o restante são pessoas que já transformaram a ser nazareno, porque são pessoas que têm a chácara há mais de 30 anos. E aí chegou como se diz, o progresso, transformou a chácara em marina e hoje são 21 marinas. E aí a gente tem hoje em Nazaré Paulista uma grande leva de embarcação. Eu acredito que Nazaré tem hoje quase 2.000 barcos estacionados aqui nas marinas.
Essas 21 marinas hoje produzem, acho que no mínimo, acho que uns 170, 200 empregos diretos, que é na faixa de... O emprego é o seguinte, são tratoristas e o pessoal de limpeza de barco. E da administração, né? Os escritórios, tem um pessoal que trabalha também. E hoje, acho que conta 8 ou 10 marinas que tem restaurantes. E todos os restaurantes empregam o pessoal fixo e também os freelancers de final de semana. No final de semana a gente recebe, acho que uns 2.000 turistas aí para embarcação. Porque tem a parte de embarcação e também tem a parte de jet ski. Agora está acontecendo a parte de stand-up. Também veio a parte de caiaque. O pessoal também está vindo para cá. Então está começando a ter um leque maior. O que está sendo gerado é uma mão de obra bacana, uma mão de obra certa. O pessoal hoje emprega, registra o pessoal, estão tudo registrado. Então, o pessoal tem hoje uma estabilidade no emprego também, porque o turista não está levando o barco embora no frio, ele está mantendo o barco o ano todo. Então, o ano todo tem serviço. Isso é muito importante. Você vê, a Marina ela não gera só serviço, ela gera imposto, ela gera o IPTU, ela gera imposto de mecânicas, ela abriu várias portas que hoje é transformado isso em imposto, é canalizado para a prefeitura também em troca faz os benefícios. E o pessoal enxergar o turismo como uma fonte de renda limpa. O turismo vem, ele gasta, deixa o dinheiro aqui e vai embora, o dinheiro dele fica limpo. Se o turista não está na Marina no final de semana, durante a semana os nossos colaboradores estão trabalhando para eles durante a semana. Então é um turismo permanente. Esse tipo de turismo traz muita divisa. Essa divisa é muito importante, porque a divisa não é para um, né? Não é para o dono da Marina só. Porque para o dono da Marina fazer ela funcionar, ele precisa de 10, 12 pessoas. 10, 12 pessoas trabalhando, alimenta 40, 50, porque são 3, 4 pessoas por emprego. Então a gente tem essa mentalidade. Hoje somos o município com a maior quantidade de nascentes do estado de São Paulo e com a maior reserva de mata natural do estado de São Paulo entre os municípios. A construção dos reservatórios causou a necessidade de que algumas pessoas saíssem das suas casas, obviamente, mas também muitas áreas de floresta acabaram sendo alagadas. Então, é óbvio que nós tivemos perdas de espécies vegetais, perdas de espécies animais, mas o município em si, ele ainda é um município rico em Mata Atlântica quando comparado a outros. Nazaré Paulista tem aproximadamente uns 35% de cobertura de floresta nativa, o que é uma proporção muito boa, considerando Mata Atlântica, que é o bioma predominante na região. Então isso é um ponto a favor do município, sabe? Eu acho que as pessoas precisam entender isso como uma riqueza e não como algo que atrapalhe o desenvolvimento do município. Pelo contrário, quando você tem bastante floresta, você tem espécies que não são encontradas normalmente em todos os lugares, de plantas, de animais, de pássaros. E isso pode ser um grande atrativo para turistas que são bons turistas, né? Turistas que se hospedam, que se alimentam no local, que vão fazer as suas expedições de campo para fotografar a biodiversidade, que não vão deixar lixo pelo caminho, vocês podem ter certeza disso, né? São pessoas com essa consciência ambiental. Os reservatórios do Sistema Cantareira
terminaram, né? A construção deles terminou lá no começo da década de 1970, mais de 50 anos atrás. E eles são de responsabilidade da empresa de saneamento do estado de São Paulo, a Sabesp. Então, a responsabilidade pelo funcionamento do sistema Cantareira é dividida entre governo do estado e empresa de saneamento. As margens dos reservatórios fazem parte do sistema, né? Elas representam uma área de preservação permanente, APP, que a gente chama, né, popularmente. A sigla é APP, Área de Preservação Permanente. Essa APP, por lei, ela precisa ser preservada. O correto é que haja floresta nativa, no caso de todo o território do Cantareira, o bioma predominante é a Mata Atlântica. Então, o certo seria que todas as margens de todos os 5 reservatórios do sistema Cantareira estivessem florestadas, né? Estivessem com floresta nativa plantada, porque a floresta protege a água de diversas formas diferentes. É o que a gente chama de mata ciliar, né? Os cílios que protegem as águas de uma série de ameaças, como o escorrimento de produtos químicos, né? Que podem estar sendo usados em algumas plantações e quando chove eles acabam escorrendo para dentro do reservatório. Então a floresta agiria como uma barreira segurando esses produtos químicos. A floresta ajuda a evitar a erosão, que é quando o solo, né, vai se perdendo e vai entrando, vai caindo dentro do reservatório. A floresta ajuda a segurar a margem da represa, não deixa com que a terra caia dentro da represa quando tem uma chuva forte, por exemplo. E tem a questão da conservação dos animais, né, de toda a biodiversidade que faz parte da Mata Atlântica. Ao redor da represa de Nazaré Paulista, a Mata Atlântica ainda resiste. Cada árvore funciona como uma esponja gigante, absorvendo a chuva e liberando água aos poucos para os rios. Mas essa proteção natural está sob pressão. O crescimento urbano, a agricultura e as mudanças climáticas testam a capacidade da natureza de manter o ciclo da água funcionando. Se preservarmos as florestas ao redor das represas, elas continuarão cumprindo seu papel de guardiãs da água. Senão, enfrentaremos escassez, mesmo tendo todos os reservatórios. Tudo isso funcionando, cada ser vivo funcionando dentro de um equilíbrio dinâmico ajuda a conservar a água, que a gente consiga plantar a floresta nessas APPs hídricas e melhorar, assim, tanto a quantidade como a qualidade da água do sistema. E o turista realmente fica encantado, porque temos uma das represas mais bonitas e com a mata auxiliar quase que em todo o entorno. E isso é muito importante, que a mata auxiliar protege a nossa água. Então a gente tem isso aí e as proteção de nascente também, né? Que Nazaré produz muita água. Nazaré, acredito que produz 12 metros cúbicos por segundo de água que nasce em Nazaré Paulista. Então isso é importante. Isso é uma riqueza muito grande para Nazaré Paulista, né? A gente espera que as lideranças, né, as pessoas que tomam as decisões do município, vejam isso com bons olhos e não como algo que atrapalhe o desenvolvimento. Pelo contrário, a combinação de floresta e represa faz umas paisagens muito bonitas. Isso precisa ser visto tecnicamente, politicamente, como uma vantagem e não como algo que atrapalhe o desenvolvimento econômico do município. E às vezes os meus conterrâneos acham que o progresso chegou pouco, mas felizmente chegou pouco realmente, mas com preservação, e é o que nós temos hoje, né? Temos a mata auxiliar muito bem preservada.
Dependendo do uso que se faz no solo, a gente prejudica muito o ciclo da água, essa que é a questão. Qualquer planta, se você não faz um manejo bem feito dessa plantação, se você deixa o solo exposto, você vai ter problemas com água no curto, no médio ou no longo prazo. Isso é inevitável. E pior do que causar problema para si mesmo dentro da propriedade é causar para toda uma paisagem, né? Causar problema de abastecimento de água para todo um território. Isso que é importante também que as pessoas se conscientizem, porque as práticas quando são bem feitas, elas extrapolam as cercas da propriedade e reverberam na paisagem. E quando são práticas mal feitas também, quando são más práticas de uso do solo, isso também vai causar impacto para fora da propriedade rural, né? No outro caso foi do esvaziamento, quando houve aquela seca de 2014, onde todo mundo pensava que todo mundo ia ficar sem água, devido ao consumo de São Paulo, né? Que aqui é uma caixa d'água da cidade de São Paulo. Abrange uma boa parte da não população de 12 milhões de pessoas, mas abrange pelo menos 1/3 delas. Então é bem complicado da gente. Por isso que tem que ter esse controle e mostrar para os mais jovens, né, que ainda não conheceram, porque tem muitos jovens que pensam que a represa é uma coisa natural daqui e não é. Tem muitos jovens hoje em dia aí que 15, 16, 20 anos de idade pensam que a represa já estava aí. E não, isso é uma coisa artificial. É uma coisa que foi criada pelo homem. Muitas vidas foram modificadas e muitas lembranças engavetadas para que milhares de pessoas fossem beneficiadas. Jabuticabeiras dos avós, hortas de uma vida inteira, caminhos que guardavam passos de gerações. Quando os engenheiros chegaram, falaram de um bem maior, água para milhões na capital. As famílias escutaram em silêncio, vendo seus mapas desenhar uma linha azul sobre suas vidas. Algumas nunca mais plantaram suas próprias sementes. Hoje, sob as águas admiradas pelos turistas, dormem histórias. A água que mata a sede de São Paulo carrega também a saudade de quem teve que partir. Um ponto muito importante. Nesse cenário que a gente está vivendo de crise climática, essa restauração florestal das APPs, ela vai contribuir também com a regulação do clima, não apenas com a resiliência hídrica que a gente precisa, né, de ter água no curto, no médio e no longo prazo, mas a floresta vai contribuir muito também com a absorção de carbono da atmosfera, com a conservação de carbono no solo, com a ciclagem de nutrientes e assim contribuir para a regulação do clima, que é tão importante nesse momento. A gente não pode desconectar as questões ambientais das questões humanas, das questões da nossa saúde, porque nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza, nós não vivemos bem se a natureza não estiver bem. O espelho da água de Nazaré Paulista reflete mais que o céu, reflete nossas escolhas. A água que bebemos amanhã depende da floresta que protegemos hoje. O futuro está em nossas mãos e nas raízes dessas árvores que ainda resistem. Tudo que a gente faz de bom e de ruim, a gente produz um impacto aí no planeta.